Bem-vindos a este que é o primeiro vídeo do canal 1001 Projetos. Como estamos a falar sobre gestão de projetos e vamos fazê-lo ao longo deste canal, o primeiro vídeo tinha que ser obrigatoriamente sobre o que é um projeto. Então vamos tentar ver o que é um projeto. Para o efeito, proponho que primeiro percorramos um bocadinho os jornais e vejamos o que há escrito sobre o que é um projeto. Depois analisemos efetivamente o que é um projeto do ponto de vista de conceito. Olhemos para um exemplo e depois, por fim, vou-vos passar algumas referências bibliográficas que poderão ajudar a expandir o tema. Mas vamos à parte do que diz o Vox Pop, por assim dizer, do que é um projeto. E bem, nós vemos várias coisas. Por exemplo, este artigo no Jornal de Negócios fala sobre um projeto industrial de baterias de lítio. Fica a dúvida se é de produção de baterias de lítio, se é de criação de capacidade. Depois aqui o SAP diz que o governo não tem nenhum projeto de fomento mineiro. Ou seja, parece que aqui há uma transformação no sentido de criar capacidade ou de fazer implementação de minas numa certa zona do país. Interessante. Depois, aqui do Diário de Notícias, uma expressão interessante. Angola diz que apresenta um projeto no valor de 3,4 milhões de euros para combater a caça furtiva. Portanto, queremos está claro o que é que se pretende fazer e qual o valor. Aqui uma notícia da Fátima Missionária sobre um projeto na ilha de Moçambique para contribuir para a melhoria da dieta alimentar da população. Aqui uma outra perengona, por assim dizer, do Diário do Comércio do Brasil, de Minas Gerais, a dizer que foram criados projetos no sentido de reduzir os custos de contexto do Brasil, das empresas que se movem para o Brasil. Isso é interessante. Aqui a plataforma, uma, uma plataforma, assim, um site de Macau, a dizer que existem 3 projetos de grande colaboração entre Guangdong e Macau. Também interessante. Aqui a Agência de Notícias de Defesa do Brasil a dizer que um hospital vai lançar um projeto pedagógico na área infantil, compreende-se. E é muito interessante, antes de chegarmos a este slide, porque todos eles acarretam a mesma coisa, que é algum tipo de transformação, de mudança, de investimento. E isso é muito interessante. Na maior parte dos casos a dizer que vai haver, num caso a dizer que o governo não tem nenhum plano, não tem nenhum projeto nesse sentido. Mas, prosseguindo, a pergunta que se coloca então, e o que é um projeto? Bem, um projeto tem várias vertentes. A primeira que o caracteriza é ter um objetivo para cumprir. Eu dou-vos aqui exemplos que são simples, não é? Mas que ajudarão a visualizar aquilo que se pretende quando se fala em ter um objetivo. Por exemplo, um objetivo pode ser aprender cantonês, ou pode ser conhecer o Parque Natural da Gorongosa em Moçambique, ou construir uma canoa, ou ser pai, ou tornar-se vegan, ou, por exemplo, dar a volta ao mundo num barco à vela, ou descobrir a cura para o cancro, ou como se diz em algumas zonas do mundo, para o câncer, não é? Ou ensinar a gestão de projetos em todos os países lusófonos. Todos eles são, com mérito, objetivos que podem ser cumpridos através de projetos. E, portanto, este é o primeiro vertente. O âmbito, aquilo que pretendemos fazer, o objetivo, e isso pode ser vertido desta forma. Reparem que todos eles têm verbos de ação, e isso é também muito interessante. O segundo aspecto muito importante num projeto é a vertente de prazo. Temos âmbito e temos prazo. E o prazo é o tempo, a janela de tempo, o período de tempo que temos para entregar, para cumprir o objetivo. Por exemplo, aprender cantonês em 6 meses. Por exemplo, conhecer o Parque Natural da Gorongosa no próximo ano. Por exemplo, construir uma canoa após a minha reforma. E reparem que aqui está um bocadinho diferente porque estamos a dizer quando é que vamos fazê-lo, mas não está muito determinado. Isso não estando muito determinado, muito provavelmente não será bem ainda uma visão de projeto. Se puséssemos um ano, no ano a seguir à minha reforma,
seria mais correto? Ser pai antes dos 40. Tornar-me vegan desde já. Isso queria dizer que no espaço de uma semana, por exemplo. Dar a volta ao mundo num barco à vela antes dos 50 anos. Sim, é possível. No meu caso já seria apertado, mas vamos tentar. Descobrir a cura para o cancro dentro de um ano. Parece-nos quase impossível, mas o horizonte temporal está lá. Não é? E por último, embora a janela ali onde aparece a câmara esteja a tapar, ensinar gestão de projetos em todos os países lusófonos nos próximos 2 anos. Ok? Temos aqui sempre a parte do tempo. Aqui temos a terceira vertente associada, que tem a ver com o custo. Não é? Todos os projetos têm âmbito, todos os projetos têm uma janela de tempo para serem executados e toda a gente e todos têm custo. E esse custo muitas vezes está associado à forma como é implementado. Por isso, por exemplo, aprender cantonês com recurso a vídeos de YouTube, é o como, leva-nos a inferir que o custo será zero. Conhecer o Parque Natural da Gorongosa como é o subsídio de férias, pressupõe que o custo é o subsídio de férias, independentemente de ser grande ou ser pequeno. Construir uma canoa com madeira da árvore do meu quintal pressupõe que eu não terei custo, ou no limite terei o custo das ferramentas associadas a isso, já que as árvores serão minhas. Não é? Ser pai, e aqui nem sabes o que é que te vai custar, porque, enfim, criar uma criança é sempre uma coisa que tem um investimento grande, não só em termos de dinheiro, mas em termos de tempo, de disponibilidade, mas também verão, e falo disto como pai, que é uma coisa que tem um retorno único. Não é? Tornar-me vegan. Tornar vegan provavelmente acarreta um custo de 15% adicional na comida, porque alguma da comida vegan é mais cara, não é? Bem, dar a volta ao mundo num barco à vela. Dar a volta ao mundo num barco à vela pode envolver, por exemplo, 25 mil euros de custos para fazer toda a viagem, que demorará ainda algum tempo. Bem, descobrir a cura para o cancro ou para o câncer, bem, com uma bolsa de 20 milhões de euros, bem, já aqui há uma almofada também. Sobre a última de ensinar a gestão de projetos em todos os países lusófonos, aparentemente não haverá custos associados, além dos investimentos da preparação pessoal, da experiência, mas que são coisas que se fazem ao longo do tempo. Não é? Ainda assim é um projeto que não teria investimento direto, apenas o rentabilizar da experiência que já se teria ao longo do tempo. Agora, temos o quarta vertente, igualmente importante, se não mais, que tem a ver com a parte da qualidade. E a qualidade é até que ponto aquilo que nós fazemos, aquilo que nós entregamos, adere àquilo que são os requisitos, que são as expectativas de quem está a receber o produto que a gente vai fazer. Por exemplo, aprender cantonês. Bem, eu posso definir que aprender cantonês é aprender 100 caracteres chineses. Portanto, é um exercício relativamente simples, embora talvez um chinês, uma pessoa na China, diga que com 100 caracteres não consegues viver, não é? Quando falamos em conhecer o Parque Natural do Gorongosa, se eu disser que é como a palma da minha mão, ou seja, muito bem, se calhar aquilo que era simples torna-se difícil. Lá está, é a adesão aos requisitos, a adesão às expectativas. Quando falamos da canoa, eu coloquei aqui construir uma canoa, já vimos que era com a árvore do jardim, e agora acrescentamos que é para servir de banco de jardim. Ou seja, a canoa não é para flutuar, não tem que estar equilibrada, não tem que estar estanque, e isso muda completamente aquilo que se está a entregar. Ser pai. Bem, ser pai pode ser biológico ou pode ser por adoção. E aqui a proposta é que seja por adoção, o que faz com que se reduzam algumas dos investimentos necessários e aumentam outros, nomeadamente do ponto de vista emocional. Sobre a questão de tornar-me vegan, bem, tínhamos dito que era para já, mas é uma decisão que é só ao almoço. Não é? Bem, ainda assim é uma decisão que acarreta esforço, mas obviamente que o investimento que tínhamos visto de 15% acaba por ser menor porque é só uma das 2 refeições do dia ou das 3 refeições do dia. Bem, a parte seguinte que era o dar a volta ao mundo num barco à vela.
Uma coisa é ser o skipper, ser o capitão, outra coisa é fazê-lo sozinho. Aqui o desafio é fazê-lo como membro de uma tripulação de 100 pessoas. Bem, percebemos claramente que é um investimento diferente. Lá está, o alinhamento entre expectativas e aquilo que vai acontecer exatamente. Depois, se eu disser que a descobrir a cura para o cancro, se o que eu vou fazer sozinho, não é? E isso é o critério de qualidade, percebemos que é quase uma coisa impossível de fazer. Se eu disser que eu vou fazer junto com uma equipa de 10 laboratórios e de 30 universidades, provavelmente é possível, não é? Portanto, há aqui um critério de qualidade que pode nos afastar da realidade. Depois, sobre a última de ensinar gestão de projetos em todos os países lusófonos, bem, esse é um exemplo em que a qualidade está no que é que significa o todos. Estamos a falar naquilo que são os tradicionais países de língua oficial portuguesa, estamos a falar dos que têm atualmente língua oficial portuguesa e alguns deles são essencialmente francófonos, ou estamos a falar de todos os países que têm uma comunidade grande de pessoas que falam português. E aí estaremos a falar, de certeza, de grande parte da Europa, estaremos a falar dos Estados Unidos, estaremos a falar de alguns países da Ásia. Portanto, isso muda completamente a aproximação e muda muito claramente a forma como se aborda o projeto. Portanto, até agora, 4 aspectos-chave: o objetivo ou o âmbito do projeto, o tempo em que vai ser executado, o custo e a qualidade ou a adesão às expectativas ou aos requisitos que foram definidos. Podemos, por assim, desenhar um triângulo que normalmente é chamado de ferro ou de ouro e que tem 3 partes. Não é? Uma que é o âmbito, também chamado muitas vezes de escopo. Uma segunda que é o tempo. Uma terceira que é o custo. E no centro a qualidade. Percebemos que à medida que o custo baixa, ou que o tempo se reduz, ou que o âmbito se reduz, que a área da qualidade vai se reduzir. Também percebemos que se cedermos e se aumentarmos o âmbito, não é? Obrigatoriamente que o tempo e ou o custo vão ter que sofrer alterações. E este é um paradigma interessante e por isso é que usamos muitas vezes este triângulo de ferro ou de ouro para perceber que estes 4 fatores estão relacionados e que à medida que vamos mexendo num deles, pelo menos 2 dos outros, porque a qualidade é sempre afetada na área do triângulo, é afetado e mexe com aquilo que vai acontecer. Portanto, não esqueçam esta correlação do triângulo de ferro ou triângulo de ouro entre tempo, âmbito, tempo, se preferirem por ordem, custo e depois a qualidade. Bem, dito isto e de forma um bocadinho mais formal, o que é um projeto? Bem, o documento técnico da ISO para a gestão de projetos, produzido pelo TC258, que é o Comitê Técnico da ISO que produz normas na área de gestão de projetos, diz que é um esforço temporário criado para produzir entregáveis acordados, traduzindo aqui de forma um bocadinho livre para português. A norma portuguesa, que é produzida pela CT 175, que é um órgão da APOGEP, da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, diz na sua norma 4519 que um projeto é um conjunto único de processos consistindo em atividades coordenadas e controladas por datas de início e fim desenvolvidas para alcançar um objetivo. Enfim, é uma forma um bocadinho mais extensa, mas pretende-se endereçar o mesmo tema. Por último, aquilo que eu acho que é a minha definição e aquela com que eu estou mais confortável. Bem, é um modelo organizativo, não é? Um modelo dentro de uma organização que visa conduzir a mudança que se pretende realizar. E recordam que no início falámos em verbos de ação e vimos naquelas prengonas de jornal, todas elas mudança. Todas elas tinham a ver com mudança ou com não mudança, não é? E a mudança portanto, visa conduzir esta mudança procurando maximizar os benefícios e minimizar a exposição a riscos adversos, otimizando a utilização de recursos. A forma como se coordena, depois, a forma como se organiza, pode ser diferente, não é? De projeto para projeto, de contexto para contexto, de empresa para empresa, de país para país. Mas, essencialmente é isto, é um modelo de organização
que visa coordenar, conduzir a mudança e procura alcançar sempre o máximo de benefícios, com o mínimo de riscos e com a melhor utilização dos recursos possível. Vamos ver um exemplo. E um exemplo que eu gosto muito de falar é o exemplo das pirâmides do Egito. Quando se fala em pirâmides, fala-se muito das do Val de Gizé. Na verdade, existem registros de mais de, se não me engano, 600 pirâmides em todo o Vale do Nilo e, portanto, era um monumento relativo, ou um tipo de construção relativamente comum. E o que é que importa dizer sobre isso? Bem, importa dizer que eles tinham um objetivo, um âmbito, um escopo, não é? Criar um monumento funerário que facilitasse a transição para a outra vida, quer do faraó, quer das pessoas que, por terem riqueza suficiente, por terem bens suficientes, podiam se dar ao luxo de, ou ainda em vida, ou depois dos seus familiares em morte, lhe erigirem um monumento tão incrível, não é? Especialmente quando estamos a falar de uma altura em que não havia maquinaria e, portanto, que se usavam essencialmente ferramentas relativamente arcaicas para chegar ao fim daquele fim que era o de construir uma pirâmide, não é? Depois havia um constrangimento de tempo. E esse era o terminar a tempo da morte do homenageado, não é? Ou rapidamente após a sua morte. Embora o rapidamente aqui possa querer dizer meses ou anos, porque a construção de uma pirâmide era um exercício difícil, extenso e custoso, portanto, oneroso, se preferirem. Não é? Depois tínhamos uma questão de custo, não é? E o custo associado era o custo do trabalho, o custo das matérias-primas, o custo da segurança, porque vivíamos em tempos perigosos, até o custo do retrabalho, porque em alguns casos havia problemas com a construção que era feita e, portanto, todos esses custos estavam associados e tinham que ser suportados por quem era o patrocinador do monumento, que muitas vezes era o Estado, não é? No conceito do faraó, da família do faraó. Não é? Por último, a qualidade. E a qualidade ali era muito simples. Não havia controle de qualidade, não havia uma ISO 9001 para controlar o processo, não havia nada disso, não é? Mas havia uma prova do algodão que era se a pirâmide se aguentava ou não se aguentava. E houve muitas pirâmides que desmoronaram ou que tiveram que na sua parte final serem cortadas e os ângulos serem cortados porque derrocaram a meio, não é? E agora imaginem o que é o impacto de ter um monumento daqueles, um monstro daqueles a derrocar, não é? E as consequências em termos de vidas e em termos de atraso dos trabalhos. Portanto, aqui está um bom exemplo. Existem milhares de exemplos ao longo do tempo, não é? Podíamos falar dos descobrimentos portugueses como um exemplo, podíamos falar da exploração da Amazónia, podíamos falar de N coisas que têm estes 4 critérios e que, por essa via, podem ser considerados projeto. Por último, algumas referências bibliográficas e destaco de 2 guias que foram produzidos pelo Estado português com linguagem muito simples sobre gestão de projetos. Também as 2 normas que citei há pouco sobre gestão de projetos e ainda 2 referências sobre aquilo que foi o Antigo Egito e onde me baseei para passar as informações que vos dei. Queria-vos agradecer por terem assistido a este vídeo e queria sugerir que sigam o canal e que me sigam nas redes sociais. Vamos criar uma comunidade e vamos falar sobre gestão de projetos e ajudar-nos mutuamente no nosso desenvolvimento pessoal.